Leitura da Bíblia em um ano. Dia 3. Gênesis 8. Então Deus lembrou-se de Noé e de todos os animais selvagens e rebanhos domésticos que estavam com ele na arca, e enviou então um vento sobre a terra, e as águas começaram a baixar. As fontes das profundezas e as comportas do céu se fecharam, e a chuva parou. As águas foram baixando pouco a pouco sobre a terra. Ao fim de 150 dias, as águas tinham diminuído. E no 17º dia do 7º mês, a arca pousou nas montanhas de Ararat. As águas continuaram a baixar até o 10º mês, e no primeiro dia do 10º mês apareceram os topos das montanhas. Passados 40 dias, Noé abriu a janela que fizera na arca. Esperando que a terra já tivesse aparecido, Noé soltou um corvo, mas este ficou dando voltas. Depois soltou uma pomba para ver se as águas tinham diminuído na superfície da terra. Mas a pomba não encontrou lugar onde pousar os pés porque as águas ainda cobriam toda a superfície da terra e por isso, voltou para a arca, a Noé. Ele estendeu a mão para fora, apanhou a pomba e a trouxe de volta para dentro da arca. Noé esperou mais 7 dias e soltou novamente a pomba. Ao entardecer, quando a pomba voltou, trouxe em seu bico uma folha nova de oliveira. Noé então ficou sabendo que as águas tinham diminuído sobre a terra. Esperou ainda outros 7 dias e de novo soltou a pomba, mas desta vez ela não voltou. No primeiro dia do primeiro mês do ano 601 da vida de Noé, secaram-se as águas na terra. Noé então removeu o teto da arca e viu que a superfície da terra estava seca. No 27º dia do segundo mês, a terra estava completamente seca. Então Deus disse a Noé: Saia da arca, você e sua mulher, seus filhos e as mulheres deles. Faça que saiam também todos os animais que estão com você, das aves, os animais grandes e os animais pequenos que se movem rente ao chão. Faça-os sair para que se espalhem pela terra, sejam férteis e se multipliquem. Então Noé saiu da arca com sua mulher e seus filhos e as mulheres deles. E com todos os animais grandes, todos os animais pequenos que se movem rente ao chão e todas as aves. Tudo o que se move sobre a terra saiu da arca, uma espécie após outra. Depois Noé construiu um altar dedicado ao Senhor e tomando alguns animais e aves puros, ofereceu-os como holocausto, queimando-os sobre o altar. O Senhor sentiu o aroma agradável e disse a si mesmo: E nunca mais amaldiçoarei a terra por causa do homem, pois o seu coração é inteiramente inclinado para o mal desde a infância. E nunca mais destruirei todos os seres vivos como fiz desta vez. Enquanto durar a terra, plantio e colheita, frio e calor, verão e inverno, dia e noite jamais cessarão. Gênesis 9. Deus abençoou Noé e seus filhos, dizendo-lhes: Sejam férteis, multipliquem-se e encham a terra. Todos os animais da terra tremerão de medo diante de vocês, dos animais selvagens, as aves do céu, as criaturas que se movem rente ao chão e os peixes do mar, eles estão entregues em suas mãos. Tudo o que vive e se move lhes servirá de alimento. Assim como lhes dei os vegetais, agora lhes dou todas as coisas. Mas não comam carne com sangue, que é vida. A todo que derramar sangue, tanto homem como animal, pedirei contas, a cada um pedirei contas da vida do seu próximo. Quem derramar sangue do homem, pelo homem seu sangue será derramado, porque a imagem de Deus foi o homem criado. Mas vocês, sejam férteis e multipliquem-se, e espalhem-se pela terra e proliferem nela. Então disse Deus a Noé e a seus filhos, que estavam com ele: Vou estabelecer a minha aliança com vocês e com os seus futuros descendentes. E com todo ser vivo que está com vocês, das aves, os rebanhos domésticos e os animais selvagens, todos os que saíram da arca com vocês, todos os seres vivos da terra. Estabeleço uma aliança com vocês, e nunca mais será ceifada nenhuma forma de vida pelas águas de um dilúvio, ou nunca mais haverá dilúvio para destruir a terra. E Deus prosseguiu: Este é o sinal da aliança que estou fazendo entre mim e vocês e com todos os seres vivos que estão com vocês, para todas as gerações futuras. O meu arco que coloquei nas nuvens será o sinal da minha aliança com a terra. Quando eu trouxer nuvens sobre a terra e nelas aparecer o arco-íris.
Então me lembrarei da minha aliança com vocês e com os seres vivos de todas as espécies. Nunca mais as águas se tornarão um dilúvio para destruir toda forma de vida. Toda vez que o arco-íris estiver nas nuvens, olharei para ele e me lembrarei da aliança eterna entre Deus e todos os seres vivos de todas as espécies que vivem na terra. Concluindo, disse Deus a Noé: "Esse é o sinal da aliança que estabeleci entre mim e toda forma de vida que há sobre a terra." Os filhos de Noé que saíram da arca foram Sem, Cã e Jafé. Cã é o pai de Canaã. Esses foram os 3 filhos de Noé. A partir deles toda a terra foi povoada. Noé, que era agricultor, foi o primeiro a plantar uma vinha. Bebeu do vinho, embriagou-se e ficou nu dentro da sua tenda. Cã, pai de Canaã, viu a nudez do pai e foi contar aos 2 irmãos que estavam do lado de fora. Mas Sem e Jafé pegaram a capa, levantaram-na sobre os ombros, e andando de costas para não verem a nudez do pai, cobriram-no. Quando Noé acordou do efeito do vinho e descobriu o que seu filho caçula lhe havia feito, disse: "E maldito seja Canaã! Escravo de escravos será para os seus irmãos." Disse ainda: "E bendito seja o Senhor, o Deus de Sem. Seja Canaã seu escravo. Amplie Deus o território de Jafé, habite ele nas tendas de Sem, e seja Canaã seu escravo." Depois do dilúvio Noé viveu 350 anos. Viveu ao todo 950 anos e morreu. Gênesis 10. Este é o registro da descendência de Sem, Cã e Jafé, filhos de Noé. Os filhos deles nasceram depois do dilúvio. Estes foram os filhos de Jafé: Gomer, Magog, Madai, Javã, Tubal, Meseque e Tirás. Estes foram os filhos de Gomer: Basquenais, Rifate e Togarma. Estes foram os filhos de Javã: Belisá, Tarsis, Quitim e Rodanim. Deles procedem os povos marítimos, os quais se separaram em seu território, conforme a sua língua, cada um segundo os clãs de suas nações. Estes foram os filhos de Cã: Cuxi, Misraim, Fute e Canaã. Estes foram os filhos de Cuxi: Sebá, Avilá, Sabtá, Raamá e Sabtecá. Estes foram os filhos de Raamá: Sabá e Dedã. Cuxi gerou também Nimrod, o primeiro homem poderoso na terra. Ele foi o mais valente dos caçadores, e por isso se diz invalente como Nimrod. No início seu reino abrangia Babel, Ereque, Acade e Caoné, na terra de Sinear. Dessa terra ele partiu para a Síria, onde fundou Nínive, Reobote e Ir, Calá. E Rezém, que fica entre Nínive e Calá, a grande cidade. Misraim gerou os Luditas, os Anamitas, os Leabitas, os Naftuítas, os Patruzitas, os Casluítas, dos quais se originaram os Filisteus, e os Caftoritas. Canaã gerou Sidom, seu filho mais velho, e Et. Como também os Jebuseus, os Amorreus, os Girgazeus, os Eveus, os Arqueus, os Sineus, os Arvadeus, os Zemareus e os Amateus. Posteriormente, os clãs cananeus se espalharam. As fronteiras de Canaã estendiam-se desde Sidom, iam até Gerar, e chegavam a Gaza e, de lá, prosseguiam até Sodoma, Gomorra, Admá e Zeboim, chegando até Laza. São esses os descendentes de Cã, conforme seus clãs e línguas, em seus territórios e nações. Sem, irmão mais velho de Jafé, também gerou filhos. Sem foi o antepassado de todos os filhos de Éber. Estes foram os filhos de Sem: Velão, Assur, Arfaxade, Lud e Arã. Estes foram os filhos de Arã: Mus, Jéter e Meseque. Arfaxade gerou Salá, e este gerou Éber. A Éber nasceram 2 filhos, e um deles se chamou Peleg, porque em sua época a terra foi dividida, seu irmão chamou-se Joctã. Joctã gerou Almodá, Salefe, Azarmavé, Gerá, Adorão, Uzal, Dicla, Obal, Abimael, Sabá, Ofir, Avilá e Jobabe. Todos esses foram filhos de Joctã. A região onde viviam estendia-se de Messa até Cefar, nas colinas ao leste. São esses os descendentes de Sem, conforme seus clãs e línguas, em seus territórios e nações. São esses os clãs dos filhos de Noé, distribuídos em suas nações, conforme a história da sua descendência.
A partir deles, os povos se dispersaram pela terra, depois do dilúvio. Gênesis 11. No mundo todo havia apenas uma língua, um só modo de falar. Saindo os homens do Oriente, encontraram uma planície em Sinear e ali se fixaram. Disseram uns aos outros: vamos fazer tijolos e queimá-los bem. Usavam tijolos em lugar de pedras, e piche em vez de argamassa. Depois disseram: vamos construir uma cidade, com uma torre que alcance os céus. Assim nosso nome será famoso e não seremos espalhados pela face da terra. O Senhor desceu para ver a cidade e a torre que os homens estavam construindo. E disse o Senhor: deles são um só povo e falam uma só língua, e começaram a construir isso. Em breve nada poderá impedir o que planejam fazer. Venham, desçamos e confundamos a língua que falam, para que não entendam mais uns aos outros. Assim o Senhor os dispersou dali por toda a terra, e pararam de construir a cidade. Por isso foi chamada Babel, porque ali o Senhor confundiu a língua de todo o mundo. Dali o Senhor os espalhou por toda a terra. Este é o registro da descendência de Sem. 2 anos depois do dilúvio, aos 100 anos de idade, Sem gerou Arfaxade. E depois de ter gerado Arfaxade, Sem viveu 500 anos e gerou outros filhos e filhas. Aos 35 anos, Arfaxade gerou Salá. Depois que gerou Salá, Arfaxade viveu 403 anos e gerou outros filhos e filhas. Aos 30 anos, Salá gerou Éber. Depois que gerou Éber, Salá viveu 403 anos e gerou outros filhos e filhas. Aos 34 anos, Éber gerou Peleg. Depois que gerou Peleg, Éber viveu 430 anos e gerou outros filhos e filhas. Aos 30 anos, Peleg gerou Reu. Depois que gerou Reu, Peleg viveu 209 anos e gerou outros filhos e filhas. Aos 32 anos, Reu gerou Serug. Depois que gerou Serug, Reu viveu 207 anos e gerou outros filhos e filhas. Aos 30 anos, Serug gerou Naor. Depois que gerou Naor, Serug viveu 200 anos e gerou outros filhos e filhas. Aos 29 anos, Naor gerou Terá. Depois que gerou Terá, Naor viveu 119 anos e gerou outros filhos e filhas. Aos 70 anos, Terá havia gerado Abrão, Naor e Harã. Esta é a história da família de Terá. Terá gerou Abrão, Naor e Harã. E Harã gerou Ló. Harã morreu em Ur dos Caldeus, sua terra natal, quando ainda vivia Terá, seu pai. Tanto Abrão como Naor casaram-se. O nome da mulher de Abrão era Sarai, e o nome da mulher de Naor era Milca. Esta era filha de Harã, pai de Milca e de Isca. Ora, Sarai era estéril, ou não tinha filhos. Terá tomou seu filho Abrão, seu neto Ló, filho de Harã, e sua nora Sarai, mulher de seu filho Abrão, e juntos partiram de Ur dos Caldeus para Canaã. Mas, ao chegarem a Harã, estabeleceram-se ali. Terá viveu 205 anos e morreu em Harã. Obrigado por assistir. Se você procura conteúdos diários da Bíblia, inscreva-se em nosso canal.